imagem real desse buraco negro em plena atividade, expelindo um jato poderoso para o espaço. Se liga nisso agora. Olha isso. Olha isso. Se liga nisso. Vamos voltar aqui, ó. Olha esse ponto. Olha aqui, ó. Olha esse jato sendo expelido pelo buraco negro. Sim, pessoal, isso é uma imagem real. Ó, tá aproximando. A gente tá aproximando em um ponto específico do céu, ali na constelação de Virgem, onde existe uma galáxia chamada M87. Se liga nisso que a gente vai conseguir ver, porque foi isso que os astrônomos conseguiram. Uma verdadeira façanha. Lá no centro dessa galáxia existe um buraco negro chamado M87, asteriscozinho, e eles conseguiram flagrar esse buraco negro com uma imagem real. Richard, como que isso é possível, fotografar um buraco negro? Já explico pra vocês, mas é uma imagem real desse buraco negro em plena atividade, expelindo um jato poderoso pro espaço. Se liga nisso agora. Olha isso. Olha isso, se liga nisso. Vamos voltar aqui, ó. Olha esse ponto. Olha aqui, ó. Olha esse jato sendo expelido pelo buraco negro. Sim, pessoal, isso é uma imagem real que eu trago aqui pra vocês, tá? Pra quem não se lembra, a gente teve a primeira imagem de um buraco negro da história, né? Essa foi a primeira vez que a gente conheceu um buraco negro, foi através dessa imagem, também da galáxia M87. Agora a gente volta pra essa galáxia, né? Só que agora para ver mais detalhes, não apenas o buraco negro em si, né? Agora a gente tem uma luz sobre como os jatos dos buracos negros são, e eu vou explicar isso para vocês em detalhes agora. Só que vocês sabem, né? Aqui a gente vai por partes, como diria quem? Poliana toda pura. Como eu disse pra vocês, a gente volta pra galáxia M87, né? Lembra daquela primeira imagem, como vocês estão vendo aí, né? Então a gente teve essa primeira imagem, depois essa imagem ela foi melhorada, né? Mostrando ali também os campos magnéticos que foram mapeados. Em seguida a gente teve a primeira imagem de Sagitários A asteriscozinho, o buraco negro supermassivo da Via Láctea, da nossa própria galáxia, e agora a gente tem essa imagem espetacular, o jato saindo do buraco negro supermassivo da galáxia M87. A maioria das galáxias tem buracos negros supermassivos no centro, né, que eles engolem tudo, eles simplesmente se alimentam de tudo que chega muito perto deles, mas claro, por eles serem muito glutões, eles acabam expelindo muita coisa também. É mais ou menos igual você, se você está com muita fome. Se você estiver com muita fome e quiser comer tudo ao mesmo tempo, você não vai aguentar comer tudo ao mesmo tempo. Pode ter certeza disso, vai acontecer parecido com um buraco negro supermassivo, quando ele está se alimentando de muita matéria ao mesmo tempo, né? Eles vão com muita sede ao pote, tem efeitos colaterais. É diferente do like aqui. O like, vocês podem ir com toda a sede ao pote, sem problema algum com efeitos colaterais. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações para, claro, não perder nenhum vídeo novo. Mas como eu disse, os buracos negros se alimentam, os supermassivos mais ainda, então eles lançam esses jatos e os cientistas não sabem exatamente ainda como isso acontece, mas eles sabem que isso acontece. Aqui a gente tem, mais ou menos para vocês entenderem como que acontece, né, num buraco negro, aqui a gente tem o disco de acreção, ou seja, aquele material que começa a girar em torno do buraco negro porque ele está prestes a ser engolido. Isso, todo esse material girando ali numa velocidade absurda, né, começa a gerar muito calor, atrito, e automaticamente radiação também começa a ser gerada. Radiação, raio-x, infravermelho, em todos os níveis de onda, e também na luz visível, só que claro, de uma forma muito tênue. Onde ele consegue emitir mais radiação é em que nível de onda? No rádio e no infravermelho, e também no raio-x, tá? O que acontece? Aqui começa a ficar claro em torno do buraco negro que é tudo aquilo que, né, que está girando em torno dele. Quando passa do horizonte de eventos, é o ponto aqui, ó, este pontinho aqui, ó, é o limite mesmo, né? Chegou aqui, já era, não tem mais volta, nada além, a partir daqui, né, vai escapar, nem mesmo a luz. Só que antes de chegar no horizonte de eventos, muito desse material, ele acaba sendo lançado num jato que eles conhecido como jato relativístico. E é isso que eles queriam pegar da galáxia M87, porque o buraco negro de lá
né, ele é conhecido justamente por ter um jato muito poderoso, porque ele está se alimentando de uma forma muito voraz. Daí sai essa imagem fresquinha pra gente aqui, né, mostrando a base desse jato. Isso que é interessante, né, mostra a base, porque essa galáxia é essa aqui, ó. A gente consegue perceber o jato dela, mesmo não tendo toda essa tecnologia, mesmo não tendo, né, toda essa observação de vários radiotelescópios ao mesmo tempo. A gente consegue ver, só que você consegue ver o jato saindo do buraco negro. Essa que foi a façanha, né? Aqui eles conseguem pegar o jato saindo, né, mesmo a base desse jato, se conectando com a matéria do buraco negro. Essa matéria que está sendo engolida aqui pelo buraco negro supermassivo central da galáxia M87. Então, vamos conhecer aí o nosso alvo, né? A galáxia, como eu disse, M87. Essa galáxia ela está a 55 milhões de anos-luz na direção da constelação de Virgem. E lá no centro dela, ela abriga um monstro, né? Que monstro é esse? É esse monstro aqui. Essa foi a primeira imagem que a gente teve de um buraco negro. Richard, por que a primeira imagem que a gente teve de um buraco negro é de uma galáxia que está tão distante, né? E não por que não foi da nossa, né? A nossa demorou para sair, né? Demorou um tempo. Isso porque quando você observa uma galáxia distante, você consegue, se você não, dependendo do seu ponto de vista, não existe todo aquele material interestelar, né? Que está entre você e o buraco negro, né? Por exemplo, tem uma galáxia aqui, né? Vamos supor uma galáxia aqui, ó. Essa é a galáxia, tá? É minha mão aqui. Então, a gente tá aqui, ó, né? Meio que na periferia da galáxia, e o buraco negro central da nossa galáxia, ele tá aqui no meio. Então, o que acontece? Existe todo um campo aqui, né? De material, de estrela, de tudo, né? De poeira, de nuvem molecular e tudo mais, que tá entre a gente e o nosso buraco negro supermassivo central. Quando a gente olha para uma outra galáxia, é diferente, né? A gente tá vendo de fora, então acaba se tornando mais fácil essa façanha de você conseguir chegar até o centro ali sem ter tanta coisa no meio do caminho. Por quê? O buraco negro está aqui no centro dela, você está observando daqui, né? De um ponto de vista externo, então acaba sendo muito mais fácil. Como eu disse, tem esse buraco negro que é o M87 asteriscozinho, ele que fica lá no centro, né? Essa foi a primeira imagem que saiu dele. Ele tem uma massa, pessoal, acreditem, de 6,5 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Então, para chegar na massa desse buraco negro, teria que juntar 6,5 bilhões de sóis como o nosso Sol para chegar nele. Como comparação, se a gente pegar o Sagitários asteriscozinho, que é o nosso buraco negro supermassivo central, ele tem uma massa de 4,3 milhões, não é bilhões. Se fosse bilhões, ainda seria menor do que essa, tá? Mas é milhões. 4,3 milhões de massas solares. Esse ele tem 6,5 bilhões de massas solares. É muita massa para um buraco negro só, para um único objeto, né? E como que eles conseguiram essa façanha para conseguir pegar isso? Eu já vou explicar essa imagem aqui para vocês, tá? Eles conseguiram utilizando o GMVA, que é o Global Millimeter VLBI Array, que é composto por 14 radiotelescópios que estão espalhados entre Europa e América do Norte. Aí eles usaram também o ALMA, que é o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, que fica lá no deserto do Atacama, no Chile. São 66 antenas, né, apontadas para o céu. E também utilizaram, como se não bastasse, o GLT, o Greenland Telescope, que também é um radiotelescópio que fica lá em Greenland, né? Então, com isso, eles fazem uma rede, né, de radiotelescópios ao redor do globo, criando, né, um telescópio virtual do tamanho da Terra. Conforme a Terra vai girando, você vai observando o centro da galáxia M87 de vários pontos diferentes do nosso planeta e vai criando uma imagem virtual, né, juntando todas essas observações e criando como se fosse um telescópio que tivesse o tamanho do nosso planeta Terra inteiro. Olha que coisa incrível, né? Isso se chama interferômetro. Então, com isso, eles vão observando, vão criando, né, esse telescópio virtual gigantesco e vão conseguindo montar uma imagem de alguma coisa que a gente não conseguiria ver se utilizasse apenas 1, 2 ou 3 telescópios, tá? Richard, explica essa imagem pra gente, porque pode estar um pouco confuso, né? Vamos lá, então. Aqui a gente tem o jato emergindo, né, desse buraco negro supermassivo central aqui, ó. Esse é o jato, né, que está emergindo dele. Aqui a gente tem a sombra do buraco negro, entre aspas, né, a sombra. A gente vê o disco de acreção, aquilo, né, que esquenta e cria toda aquela energia, né, de tudo que está girando em torno do buraco negro supermassivo da M87.
ele está emitindo luz, está emitindo radiação, muito calor, porque aquele material está girando numa velocidade altíssima, prestes a ser engolido. Então, isso brilha, né? E a gente consegue observar isso através do rádio, que foi o que esses telescópios conseguiram fazer, né? Porque eles são radiotelescópios. Isso brilha, então o material ele vai ser engolido. O que não é engolido acaba sendo lançado para o espaço como um poderoso jato relativístico, tá? É assim que se chama, jato relativístico. E aqui o centro, se a gente focar bem no centro mesmo, tem uma parte escura aqui, né? Mais escura, que não tem todo esse brilho, não tem esse heat map, né? Essa parte escura é onde está o buraco negro supermassivo da galáxia M87. É aqui que está o buraco negro supermassivo em si, tá? Diferente da imagem anterior, aqui a gente usa um nível de onda mais longo, tá? De 3,5 milímetros ao invés de 1,3 milímetros. Aqui se usou então, né? Um nível de onda diferente, e aqui se usa um nível de onda mais longo, justamente para conseguir revelar esse jato saindo da região central ali, né, da galáxia M87. O anel de luz do buraco negro supermassivo aqui também, ele é maior nessa imagem, né, 50% maior do que na imagem anterior de M87, como a gente vê aqui. Tá, aqui a gente vê um anel de luz menor e mais próximo. Aqui, naquela imagem, é como se a gente estivesse vendo o anel vindo até aqui, mais ou menos. Ou seja, num nível de onda mais longo, a gente consegue revelar detalhes desse anel que vão além dessa região, que aqui a gente não conseguiu pegar, né? Vai além dessa região e ainda por cima consegue pegar o jato saindo, né? Como vocês podem ver aqui. E isso, pessoal, é um trabalho de longa data. Isso não começou hoje, né? Começou lá em 2018, quando eles juntaram todos esses radiotelescópios para começar a ter essas observações. E a gente vai ter mais, né? Os cientistas ficaram empolgados com isso, né? Porque de você utilizar um nível de onda um pouquinho mais longo, você já consegue revelar detalhes diferentes, né? Pegar um outro ponto de vista daquele buraco negro supermassivo central. Não só dele em si, como a gente tinha antes, né? Mas agora a gente consegue pegar também detalhes do que está acontecendo no entorno dele, inclusive desses jatos sendo lançados aí de uma forma super poderosa para o espaço, tá? Richard, esse jato é perigoso pra gente? Não, não tem perigo nenhum. Tá numa galáxia, como eu disse, a 55 milhões de anos-luz, longe pra caramba daqui. Deixa eu só confirmar se é 55 mesmo. Caso eu não... É isso mesmo, 55 milhões de anos-luz. Não tem perigo algum. Já aconteceu de jato ser virado pra gente? Sim, já aconteceu. Vou deixar no cardzinho aqui em cima. Mas também numa distância muito grande. Então também não tem nenhum risco pra gente. Mas sim, esses jatos são poderosos. Claro que quem tiver ali perto, né, algum planetinha, algum sisteminha que tiver ali perto, com certeza é lavado, né? É passado um tiro de laser mesmo, né? Por esses planetas, caso existam alguns planetas ali muito próximos. Com certeza existe, né? Porque vocês percebem, o jato, ele se estende, né? Por uma distância, ali, um comprimento até mesmo maior do que a própria galáxia. Aqui a gente tem uma ilustração artística de como deve ser esse jato se a gente tivesse o poder de realmente estar ali pertinho da galáxia, observando tudo isso, né? E olha aqui que interessante. Outra coisa, né, que a gente percebe, né, talvez observar buracos negros supermassivos, ou até mesmo buracos negros que não sejam supermassivos, mas aí é um pouco mais difícil porque eles não se alimentam tanto, então eles não emitem tanta radiação, talvez esteja se tornando um lugar comum agora, né, pra gente, porque como eu disse, a gente teve a primeira imagem do M87, depois a gente teve ela melhorada, depois a gente teve a primeira imagem, né, do buraco negro central da Via Láctea, o Sagitários A, e agora a gente tem uma nova imagem, tudo bem que do mesmo buraco negro que a gente pegou antes, só que de uma forma diferente, então talvez agora, né, a partir desse momento, principalmente por conta do interferômetro, né, que é essa junção de vários telescópios ao redor do globo, a gente comece a ter mais imagens de buracos negros supermassivos centrais. Lembrando, né, o buraco negro em si a gente não consegue ver, a gente vê o que está acontecendo no entorno dele, né, esse material que ele está se alimentando e também agora, pela primeira vez, o jato também saindo mesmo da base. Não apenas o jato, a gente consegue observar, mas o jato saindo da base ali mesmo, né, a base dele, no buraco negro, conectada ainda com o buraco negro, com aquele disco de acreção, e isso é simplesmente magnífico. E você já pensou o que aconteceria, né, se a gente está pegando aí um buraco negro tão massivo como esse, por exemplo? O que aconteceria se você caísse
em um buraco negro supermassivo, não precisa nem ser central, tá? Só um buraco negro supermassivo, até mesmo de massa estelar. O que aconteceria com o seu corpo? O que aconteceria com você durante essa queda, né? Existe uma simulação incrível que foi feita. Eu indico para vocês terem uma base, né, de como seria cair num buraco negro. Eu vou deixar essa simulaçãozinha neste boxzinho aqui para vocês. É só clicar e dar uma olhada. Se liga no que aconteceria com o seu corpício, tá certo? Bom, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, de olho nos buracos negros supermassivos das galáxias. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.